vocês todos que me assistem, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de mais uma vez me dirigir a você para transmitir a palavra de Deus para alimentar o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa a você, tá? Você assistindo o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer também sua inscrição no canal para receber notificações toda vez que for publicado um vídeo novo. E quero dizer que esse canal tem sido bênção na vida de muita gente, tá? Ele está sendo uma bênção aí para muitas vidas que estão sendo tratadas, cuidadas no nosso ministério, e eu creio também que está servindo para o alimento espiritual na vida de muitos que não são do nosso ministério, mas que têm a oportunidade de ouvir as ministrações, receber a palavra de Deus que é ministrada através desse canal, tanto nas pregações que são feitas na igreja, como também nas pregações que eu posto cada domingo, e tenho certeza que algo Deus está fazendo na vida de cada um, seja na condição de salvação para aqueles que precisam ainda conhecer o Evangelho e crer no Senhor Jesus, sendo também na vida daqueles que já são cristãos, já são crentes em Jesus Cristo, mas que por algum motivo ou outro têm esfriado na fé, têm tido aí a sua caminhada prejudicada, e eu tenho certeza que a finalidade que é esse canal é justamente reavivar, avivar, fortalecer a fé, despertar o povo de Deus e também orientar aqueles que buscam a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, somente através de conhecer a verdade a pessoa é liberta da condição que esse mundo enganoso proporciona. Esse mundo engana as pessoas para seguirem tantas religiões, tantas práticas que não condiz com a palavra de Deus, e as pessoas vivem sendo enganadas. Então, o que é a proposta desse programa, desse canal, é que a palavra de Deus venha edificar a sua vida espiritual, despertar você espiritualmente e fortalecer você para você poder congregar na sua igreja, firme na presença do Senhor. Amém? E a você que ainda não tomou uma decisão, não encontrou uma igreja para você poder servir ao Senhor, ao receber essa palavra, abra seu coração, creia no Senhor Jesus, confesse Ele como teu Salvador pessoal, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida espiritual, a sua caminhada e lançar luz na sua mente, no seu coração, para você compreender o Evangelho de Cristo. Amém? Bom, eu tenho aqui uma passagem bíblica para trazer para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 em diante, tá? Diz aqui a palavra de Deus, do versículo 21 ao 24, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 24, assim nos diz, nos relata a palavra do Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo
se esquece de como era a sua aparência. Veja bem, amados, aqui está uma orientação na palavra de Deus muito importante. Esse alerta dado aqui na carta de Tiago para a igreja do Senhor, né? É um alerta muito importante. Eu quero que você possa refletir naquilo que está declarado aqui nesses versículos. Tiago, ele coloca aqui logo no início a importância de que a palavra de Deus ela tem que ser vivida. A palavra de Deus ela é implantada no coração da pessoa. Eu quero que você entenda isso. O cristão não é aquele meramente nominal, o cristão é aquele que tem roupa assim, roupa de um jeito. Não, o cristão é aquele que pratica a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, tá? No livro de João, no capítulo 6, versículo 63, está escrito lá que Jesus falou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Então Jesus estava dizendo que a palavra que ele nos trouxe, ela proporciona vida, ela é para ser vivida. Então, é por isso que você vê muita gente dando mau testemunho aí. Fulano é da igreja, mas está fazendo um monte de coisas erradas, coisas impróprias, escandalizando, né, o evangelho, escandalizando a palavra de Deus. Então, queridos, não se baseie por essas pessoas, por essas vidas, porque a palavra de Deus é para ser praticada, ela é para ser vivida. Então, quando Tiago diz aqui, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ele já está dizendo, se despoje disso. Isso é obra da carne, isso é fruto da carne. Impureza, acúmulo de maldade, malícia, tudo isso é obra da carne. Mas Jesus falou, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então ele diz aqui, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Se despoja disso. Aí ele fala, acolhei com mansidão, acolha a palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então veja bem, o que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus. Essa palavra tem que ser implantada no seu coração. Essa palavra tem que ser recebida por você. O Espírito de Deus está me usando para transmitir a palavra e essa palavra ela tem que encontrar guarida no seu coração, tá? Acolha com mansidão a palavra em vós implantada. E ele diz, a qual, a palavra, né? Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então veja bem, Deus salva as pessoas através da sua palavra implantada no coração das pessoas. Então está aqui algo que muito crente desconhece. Ele pensa que ele pode estar na igreja, frequentar a igreja, fica lá olhando o defeito de A, de B, de C, fica vendo falha nisso, falha naquilo, defeito de pastor, fica falando mal das igrejas, falando mal dos pastores. Então ele não vive a palavra. Ele é um maldizente. E os maldizentes, eles não herdam o reino de Deus, tá? Então é importante você estar atento ao que eu estou ensinando aqui. Muita gente hoje está esfriando na fé porque encontra gente aí falando mal de todo mundo na igreja, aí ele esfria na fé, ele diz, é mesmo, todo mundo é cheio de defeito, então eu não vou seguir igreja nenhuma, eu vou ser crente em casa mesmo. E isso é um perigo muito grande, porque em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então não se pode deixar de congregar
porque a palavra de Deus diz que isso é errado. Então, ele diz, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Então, a gente tem o dever de admoestar, de exortar, de conclamar o povo de Deus a um despertamento espiritual, de conclamar o povo a professar uma fé verdadeira no Senhor Jesus. E como eu estava falando antes, a palavra de Deus ela é para ser vivida, ela é para ser praticada. Aí você vê que Tiago faz uma comparação aqui. Ele diz aqui, ó, ele conclui o versículo dizendo, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra enxertada, a palavra implantada, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, tá? Tem muita gente que gosta só de ouvir, mas a palavra de Cristo, ela é para ser praticada, ela é vida, ela é para ser vivida, tá? O nosso dia a dia, nossa caminhada, nossa vida é a palavra de Deus em nós, produzindo vida e vida com abundância. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é ter vida e ter vida com abundância. E é isso que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus herdeiros, para os seus eleitos. É isso que Deus quer, é que ele viva a sua palavra, ele tenha vida e vida com abundância. Então ele diz aqui, ó, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente que só ouve, mas fica falando mal dos outros, falando mal da igreja, falando mal dos pastores, defeito de A, defeito de B, defeito de C. Então ele não pratica a palavra, ele só é ouvinte. E aí ele se torna um mau testemunho na igreja, um mau testemunho na obra de Deus. E isso é muito perigoso e é um alerta que eu dou aqui, porque talvez você conheça muitos que são assim e tem até deixado de congregar por causa disso, por causa deles. Cuidado, porque essas pessoas vão dar conta delas mesmas, mas você vai dar conta de você. Então não baseie a sua caminhada, eu sou um pastor, e eu já vi tanta gente dando mau testemunho, até pastores dando mau testemunhos, tá? Mas nem por isso eu deixei de fazer a obra do Senhor, nem por isso eu deixei de pregar o evangelho, porque eu sei que eu dou conta de mim, cada um vai dar conta de si. Então, amados, não é desculpa você dizer que deixou de congregar por causa do erro dos outros, tá bom? Mas aqui está a orientação da palavra. Ela nos diz que nós não podemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Aí ele compara no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte, apenas ouvinte, e não é praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Imagina uma pessoa olhando no espelho, se vendo, né? Aí ele diz aqui, e logo se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. É o exemplo da pessoa que não pratica a palavra de Deus. Ele ouve, mas daqui a pouco ele esquece, ele não pratica. Então, é igual uma pessoa na frente do espelho que olha e vê o seu rosto, e depois, quando sai da frente do espelho, já se esquece do que ele estava vendo ali, de como era a sua aparência. Então, o que é praticante, ele é aquele que está vivendo a palavra, tá? Ele não vai se esquecer da palavra, ele vai ser vivificado sempre pelo Espírito de Deus para sempre estar atuante na obra do Senhor, para estar sempre vivenciando a palavra de Deus, para estar sempre em oração, estar sempre, mesmo que ele enfrente adversidades, ele enfrente problemas, ele sabe que ele tem um Deus que está com seus ouvidos atentos à voz da sua oração. E ele pode orar confiando que o Senhor irá socorrer, porque lá no Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro
presente na hora da aflição. Então, amados, quem crê na palavra, vive a palavra, é alimentado pela palavra todos os dias e tem vida e vida em abundância. É isso que eu queria deixar para você nessa oportunidade. Que você entenda que Tiago está dizendo aqui que nós temos que ser praticantes. Não é só ouvir, não. Tem que praticar, tem que entender, tem que vivenciar, tem que estar vivenciando aquilo que a palavra ensina. Tá? Não é regras e tradições e costumes, não. A palavra de Deus, Jesus falou, ela as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela é espiritual, ela alimenta o espírito e ela é vida, porque o espírito vivifica. Ele diz, a carne para nada aproveita. Então, queridos, a inclinação da carne é desobedecer a palavra de Deus, falar mal dos outros, ter ira, ter raiva, viver de uma maneira que desagrada a Deus, desagrada a sua palavra. Mas quem vive a palavra vai viver praticando aquilo que são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu queria deixar nessa oportunidade, tá? Deus, tenho certeza, está falando ao seu coração. Aí mesmo onde você está, se você ainda não é um crente em Jesus, abra o coração e confesse Ele, Jesus Cristo. Reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Jesus, eu te reconheço como meu Salvador pessoal. Faça isso, faça de coração. Coloque a sua fé na palavra de Deus e deixa Deus operar na sua vida e viva o Evangelho, viva a palavra. Busque uma igreja para você congregar, tá? Busque uma igreja onde você possa ser alimentado com o ensinamento genuíno da palavra do Senhor. Busque uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo. Busque uma igreja que ensine a graça, o Evangelho, a vida cristã, a vida em Cristo, para que você seja alimentado com a genuína graça de Deus, a graça que nos proporcionou paz e perdão, a graça que nos proporcionou nós termos salvação garantida em Cristo Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida, meu amado. E você que é um crente em Jesus, está precisando de um despertamento espiritual, receba essa palavra, receba esse alimento, se fortaleça no Senhor, na força do poder de Deus, que é o Evangelho. Efésios 6,10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E qual é o poder de Deus? Atos, no capítulo 1, versículo 16, diz Paulo falando, né? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Então, queridos, Deus quer salvar, Deus quer transformar vidas e é através da sua palavra. É você viver a palavra, assumir a palavra na sua vida e você ter vida e vida com abundância e ter a sua salvação garantida na eternidade. Então, amado, receba essa palavra, receba esse alimento no seu coração, receba. Ou você está ouvindo, mas coloque no seu coração um propósito. Eu quero praticar a palavra, eu quero viver a palavra, né? Eu quero andar segundo os ensinamentos da palavra do Senhor. E assim o Senhor vai fortalecendo a tua fé, tá? Isso é de fé em fé, tá? Não pense você que, de uma hora para outra você vai estar perfeito e infalível. Não, tá? É de fé em fé, é um processo. A vida cristã é um processo. É como você se alimenta dia após dia. Você se alimenta, você lancha, você almoça, você janta, porque você tem que estar se alimentando. Assim é a vida espiritual. É de fé em fé. Você vai se alimentando, você vai crescendo na graça, no conhecimento da palavra e o Senhor vai fortalecendo a tua fé e você vai estar ficando maduro espiritualmente, você vai estar ficando aí como a palavra de Deus mesmo quer, né? Na medida, na estatura de Cristo. Então, o Senhor quer aperfeiçoar o seu povo, quer aprimorar cada vez mais a sua igreja na caminhada cristã. Então, é o que eu tenho para transmitir nessa oportunidade. Que o Senhor esteja aí abençoando o teu coração,
abençoando o teu lar, tua família, abençoando você nesse momento, abençoando as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e área física. Que o Senhor esteja abençoando, derramando bênção sobre você, proporcionando que seja tirado vendas dos olhos, proporcionando que sejam destapados ouvidos espirituais, sejam tiradas as vendas dos olhos espirituais, que o Senhor esteja quebrantando corações endurecidos, que em nome de Jesus vidas sejam tocadas nesse momento pela palavra do Senhor. É em nome de Jesus que eu assim declaro, que eu assim creio, e em nome de Jesus que eu faço essa oração também. Amém? Então, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor. Graça e paz.